nós estamos aqui mais uma vez com coragem para dizer, e o tema de hoje é um tema que, de fato, desbrava o mundo da coragem pelas águas do mar. Hoje, gente, é claro, primeiro eu quero mandar o meu abraço, como sempre, para você que nos acompanha na TV Mocinha, aqui de Balneário Camboriú, pela TV BE de Itajaí, canal 21.1, em Joinville, o nosso pessoal lá de Araquari, Barra do Sul, que também é da pesca, tem ali o canal 11.1 para nos assistir e para todo o estado, pela nossa querida TV Balneário Camboriú, ou também se você está com a gente pelo YouTube, né, pessoal? Nosso canal também transmite temas muito quentes aí e que falam sobre isso. Porque o que está faltando no mundo hoje? O que, que é? Coragem, gente corajosa a valer para lutar pela nossa gente e pelo que de fato precisa ser construído para o futuro do nosso catarinense. E o nosso convidado de hoje é um cara que eu tenho muita admiração. Eu conheci há alguns anos atrás, aí em 1900 e Batatinha, no meio de uma luta para 445 na época. Primeira vez que apareceu um garoto. Audiência pública na Leste, que eu não era nem deputada ainda, uma montoeira de gente. E aí tinha um garoto pescador que Deus deu a ele um talento especial, um jeito, uma força. Esse negócio de gente corajosa, de liderança pessoal, a gente não escolhe, nasce com a pessoa, né? E eu vou apresentar para vocês Joabe da Costa, mas a gente não fala desse sobrenome muito honroso, né? Sobrenome do teu pai, da tua família, mas na real ele é o Joabe da Pesca, um homem muito corajoso lá de Penha, que tem de alguns anos para cá, pela sua indignação, pela sua dor, por tantas injustiças que têm sido patrocinadas ao pescador catarinense, ele decidiu fazer a sua voz erguer. E, eu quero começar o nosso Coragem para dizer hoje de modo diferente. Vamos assistir uma notícia aí que recentemente todos os catarinenses leram nos mais diversos jornais, CNN Brasil, pessoal, um veículo de comunicação bem importante. Olha só, a manchete era essa: mega operação prende 14 pessoas e apreende 60 toneladas de pescado em Santa Catarina. E aí, transcorre a matéria. Polícia Federal, IBAMA, e a Marinha do Brasil realizaram uma operação de fiscalização para combater a pesca irregular com essas apreensões e me chamou muito a atenção um trecho que fala assim: as equipes constataram embarcações operando de forma coordenada, indicando possível associação entre grupos pesqueiros com o objetivo de potencializar a captura e explorar de forma predatória recursos marinhos. Ou seja, como se tivesse sendo montado um negócio de quadrilha, né? E, e esse tema também me traz muita dor, porque eh, o nosso convidado, que já vai dizer um oi para vocês, assim como eu, também é de família de pescador e a gente está muito de saco cheio de ver a nossa gente ser colocada nesse lugar de criminoso. Bem, antes de a gente entrar no assunto e a gente ir para esse bate-bola aqui, Joabe, quero que tu se apresente. Diga um salve, um oi aí para o nosso pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir, dependendo do horário. Deputada Paulinha, muito obrigado por esse momento. Em meu nome, a Pesca te agradece. Coragem para dizer e força para fazer o que não falta para você e não falta para mim, né? E vamos mostrar um pouquinho para a sociedade as mazelas que fazem com o setor pesqueiro, que criminalizam trabalhadores, criminalizam pessoas de bem que têm a sua família, que deixam sua família em casa e vão buscar o sustento para eles e para quem está em volta disso tudo ali que a pesca envolve. Uma informação que eu acho legal a gente também trazer, antes de a gente chegar na notícia de novo, mais de 70% da produção pesqueira é aqui. Santa Catarina é o maior polo pesqueiro do estado de Santa Catarina. Mas a nossa conversa de hoje, Joab, eu quero que tu me ajude a chegar nesse lugar. Não é falar para a família dos pescadores, dos 33 municípios litorâneos, porque quem
vive numa família pesqueira, mesmo que tenha outra atividade, a gente tem um primo, outro, um ficou advogado, outro foi ser professor, enfim. Mas se ele nasceu na família da pesca, ele sabe o que é a pesca. A notícia que foi trazida, vamos começar por isso, né? Pesca da Corvina. Foi trazida uma informação como se os nossos pescadores fossem, de fato, criminosos que tivessem causando prejuízo à área ambiental. E nós tivemos uma reunião juntos logo depois desse episódio, que o depoimento do seu Ismael abriu meu coração no meio. E a gente também vai colocar aqui no nosso episódio para vocês assistirem um trechinho do que ele disse. Mas o desafio que eu quero propor para ti é que a gente faça uma fala para quem não vive da pesca, para que as outras pessoas que leram essa notícia entendam que o nosso pescador, de fato, ele não é nada disso que está sendo trazido à tona. Voltando agora para esse caso em específico, né, essa notícia da CNN, o que tu diria para alguém que não é da pesca a respeito desse caso? Como a gente pode trazer para eles o que de fato aconteceu, fazendo justiça ao nosso pescador? Então, se a gente for falar aqui como funciona a pesca, eles vão entender por que 14 barcos foram apreendidos. Porque essa modalidade é uma modalidade que trabalha em grupos. Quando larga a rede, larga um do lado do outro. E por erros, muitos mestres foi erros por posições, né? Não tem como eu falar por todos os mestres, mas alguns me relataram que foi erro de posições. Eles acabaram largando a rede em um pedaço da rede em uma área que não deveria ter largado. Então, ou seja, quando vem uma notícia que 16 barcos foram apreendidos de forma como se fosse uma organização criminosa, estão tratando o pescador como se o pescador fosse um perigoso, fosse um depredador, e não é isso que funciona. Tem que procurar conhecer como é que funciona o setor. Então, quem ouviu essa matéria automaticamente cria um preconceito contra o setor, né? Mas não é isso que aconteceu. E achando que o pescador está lá para degradar o meio ambiente, não é isso, né, gente? Mais que tudo. Assim, a gente tem muitas modalidades de pesca. A pesca é muito complexo de se compreender quando você não tem domínio sobre ela, porque são redes de tipos diferentes, conforme o que tu vai pescar é uma embarcação diferente, petrechos ou equipamentos, que é uma palavra que fica mais claro, diferentes. Eu quero começar a trazer a vida do pescador. Pescador que trabalha embarcado, certo? A gente tem o pescador artesanal, esse que a gente vê na praia quando a gente vai no verão, que cerca com uma canoa aqui no litoral, nesse eixo muito canoa de um pau só, ou embarcações menores. Esse pescador que é o mais lúdico, né, mais presente na vida de quem está na pesca. E a gente tem aquele que trabalha numa embarcação que fica alguns dias fora de casa, longe do mar, aquele que vai e fica por lá. E muitas pessoas não sabem, Joabe. Esses dias eu estava conversando com um amigo, me dei conta disso. Falando sobre essa injustiça, eu disse, cara, tu sabe como é que o pescador ganha o seu salário? Como é que ele recebe no final do mês? E as pessoas não sabem disso. Um trabalhador, seja o que for, um pedreiro, uma professora, um médico, qualquer profissional, chegou no fim do mês, um trabalhador do serviço público, privado, numa indústria, quem trabalha numa loja de calçado ali em São João Batista, quem trabalha aqui no comércio, em Itajaí, qualquer pessoa. Chegou no final do mês, ela sabe que ela tem aquele salário X, que ela pode contar e ela vai planejar a vida dela por aquilo. A pesca não é assim. O agricultor, quando ele contrata o pessoal para trabalhar no ramo da agricultura, ele contrata e tem um salário X. O pescador da grande pescaria, da pesca industrial, pessoal, ele vai ao mar e ele ganha conforme a produção. Eu vou explicar de um jeito simples e tu arruma a minha conversa, tá, jovem? Então, saiu a embarcação, vai lá, para botar o barco no mar é tanto de óleo, é tanto de alimentação, é tanto de despesa, perfeito? Você pescou durante um universo de 30 dias, vamos lá. Aí geralmente o barco ele entra antes, mas vamos contar os 30 dias que fica claro na cabeça das pessoas para vocês imaginarem. Nesses 30 dias, então, a produção chegou a um determinado X de pesca.
Primeiro desconta toda a despesa. Depois que descontou a despesa toda, tem uma parte, um valor, que é do dono da embarcação, e aí tem um outro valor que é dividido, distribuído entre a tripulação, conforme a responsabilidade do tripulante. O mestre vai ganhar 8 partes, o cozinheiro, o motorista vai ganhar 4 partes, o cozinheiro vai ganhar 2 partes. Enfim, essa distribuição de parte que eu estou desatualizada, o Joab pode falar para vocês um pouco sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que, se vai para o mar, volta para casa, não pesca nada, não recebe nada. E o pescador, quero deixar aqui claro, mais do que qualquer cientista, ele sabe o que tem à disposição no mar e a 445 vai nos ajudar a esclarecer isso. O que eu quero dizer aqui para vocês é, o pescador, ele depende da sua produção para chegar ao fim do mês e levar um salário digno para sustentar os seus filhos. É isso, Joab. Deputada Paulinha, é isso aí mesmo. A única coisa aí que o pescador tem um salário base, ele tem um salário base. É pequeno, né? Ele é pequeno, mas ele depende que hoje a gente chama de prêmio, né? Tem um prêmio. Só que hoje não tão a gente não está conseguindo mais alcançar o prêmio. Por quê? Porque tantas restrições, e daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, essa própria área que o pessoal do IMAL foi autuado, é uma área que tira o prêmio deles, que são área de pesca. E é o 445, tem outros assuntos aí outras medidas que foram feitas no Brasil que acabou tirando esse prêmio. E não tá sendo inviável a gente formar novos pescadores. E os que estão é porque não conseguem uma outra profissão, porque senão já tinha saído. Qual é vamos falar de ticket médio, né? Um salário médio de um pescador. Hoje limpo está R$ 2.400 por mês. Só que ele trabalha dia e trabalha à noite. Para o patrão é muito, porque o patrão depende que pesque. Então, ou seja, se o barco não pescar, o patrão é obrigado a pagar. Pelo menos os 2.400. Pelo menos os 2.400, 2.400 e um pouquinho ali, que tem um desconto da folha de pagamento. Então, ou seja, se o barco não produzir, o patrão não tem como pagar. O patrão vai ter que dar um jeito. E aí começa a se endividar até o ponto, como tem vários barcos aí já amarrados, porque não tem condição de botar para fora. Falar para vocês agora sobre mar, lei, o que tem no nosso mar aí, tá? A 445 foi de 2004. No ano de 2004, uma portaria foi editada 2014. proibindo a pesca de uma série de espécies. Vamos escolher uma delas para falar, Joab? Cação, pode ser? Então, primeiro começou com 5 espécies, que foi a IN5 em 2004. A portaria Instrução Normativa número 5. Botaram 5 espécies nessa instrução normativa. Eu já provei, só que a minha palavra não vale porque eu não tenho assinatura, não tenho diploma para falar, e o pescador não vale nada, que foi um equívoco que aconteceu para essa portaria ter sido feita. Não foi por causa que o peixe está ameaçado, foi por migração de modalidade. Eles pescavam essa espécie e ao descobrir uma outra espécie, esses barcos saíram dessa espécie e foram para outra. Automaticamente, o cação-anjo, o cação-viola, o charne polveiro e outras 2 espécies que eu não estou lembrando o nome agora, deixaram de ser capturada, ou seja, diminuiu na estatística. E os cientistas entenderam que por ter diminuído na estatística... Estava acabando o peixe. Mas não foi, é que abriu um mercado de uma outra espécie, que é o peixe-sapo, na época. Estava muito valorizado. Que foi valorizado, que era a exportação, e é a mesma modalidade de pesca. Então, essa migração das embarcações para espécies mais valiosas diminuiu a estatística das espécies que hoje ainda continuam proibidas. Aí, sem conversar com ninguém, Brasília vai lá, edita uma norma e a partir de 2004, essas primeiras 5 espécies foram proibidas sob o argumento de que elas estariam em extinção. Aí quero contar uma outra coisa para vocês entenderem como é que funciona esse negócio aí. Toda a pescaria, ela tem um limite percentual de fauna acompanhante, certo? Você tem lá, vamos dizer que o seu barco pesca corvina. E aí, até 30% da produção é uma pescaria
que não é aquela apropriada daquela embarcação, mas se você até dentro daquele limite receber, você ainda pode usar. O restante você é obrigado a botar fora. Chegou o peixe, já está morto, tu tem que jogar fora no mar igual, porque se tu entrar com ele, tu vai ser preso, tu vai ter multas milionárias, tu vai ser chamado de bandido e tudo mais. O que aconteceu com essas espécies que o Joab está falando para vocês que estão proibidas? Nós estamos em 2025, certo? Olha só, são 21 anos, gente, de lá para cá. 2025. O que aconteceu com essas espécies? Como ninguém, agora é proibido, ninguém pode mais pescar, não é mais 20, às vezes tem 50% de peixe dessa espécie que está ali, que você traz para a embarcação e que você é obrigado, com dor no peito. Você não pode doar, você não pode fazer nada, você não pode chegar no porto com ele, você é obrigado a jogar de volta. E esse peixe que é jogado lá, esse sim, causa dano ambiental, porque é um peixe morto em grandes quantidades que é jogado num determinado lugar. Diz o seu Ismael para a gente, onde você joga esse peixe de volta no mar, aí sim, ali você causa um dano ambiental e não se pesca mais nada e a vida marinha some daquele espaço por algum tempo, né? E nós estamos aí há 21 anos pedindo a revisão dessa 445. A gente se conheceu, estou lembrando bem, a primeira vez que eu tive falar em público foi numa audiência pública na Alesc, quando eu era prefeita de Bombinhas ainda. E já era ainda de lá 445. 21 anos se passaram, peixe sendo jogado fora, o pescador sendo criminalizado. De lá para cá, o Sindip, a Univale, vários estudos foram feitos provando que esse peixe não está em extinção e a gente não conseguiu mudar essa regra. É isso, Joab? É isso mesmo. E para vocês entenderem, a coisa é tão grave que na primeira instrução normativa número 5 de 2004 foi colocada uma data para avaliação de 5 anos. Não foi feita avaliação. Passou mais 4 anos. Em 2014, eles não tiraram essas espécies da lista e acrescentaram mais um monte de espécies. Mais uma montoeira. Que eu não lembro o número. Tem espécie que é da... Eu sei do total das espécies. Tem espécie que é do mar e tem outras espécies que é animais e tal, só que é a mesma lista. São 445 espécies, tanto é que o nome é 445, por causa das 445 espécies. Eles, em vez de avaliar, acho que já tinham proibido liberar e depois avaliar, botar outras, não. Eles deixaram aquelas e acrescentaram mais espécies que está tornando a pesca inviável no Brasil. Na tua opinião, por que a gente não consegue sair desse ambiente de criminalização e por que... Porque assim, ó, vai lá, gente, nós não vamos aqui trazer a conversa ideológica, nós não estamos aqui para falar hoje de Lula e Bolsonaro, nós estamos para falar do pescador. Mas esse processo de criminalização, ele vem acontecendo em todos os governos, de esquerda, de direita, do meio, de tudo. Por que a gente não consegue avançar, na tua opinião? Eu acredito que é política externa dentro do Brasil. ONGs internacionais, influentes em algum departamento do governo, que estão... Porque as nossas espécies são migratórias. E as nossas águas, como nós somos um país subtropical, as nossas águas elas são locais de desova, por causa da temperatura da água. E aí, essas espécies, como ela é estoque compartilhado, ela vem muito para dentro do Brasil para procriar. Então, ou seja, preserva no Brasil para que outros países possam pescar. E a maioria das pessoas que defendem essas portarias são ONGs internacionais. E eu acho também que a falta de conhecimento, nós somos 8 milhões de catarinenses. O que eu percebo? Quando vai mexer em alguma coisa no agro, tem grande mobilização. Isso. Os políticos têm mais conhecimento. Nós temos muitos homens e mulheres que eu conheço, que se elegeram, que estão no mandato e tudo mais, que vêm da cultura do agro, que precisa ser defendido. E isso eu não contesto. Mas me parece, Joab, me dá essa impressão que a gente não tem muita gente falando sobre pesca, seja na LESC, seja no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, na real, é o nosso maior problema, porque toda política que rege a pesca, pessoal, a nossa competência estadual, acho que foi um ato muito importante do governador Jorginho criar a Secretaria de Pesca, porque nós não tínhamos, era um braço da agricultura. Agora a gente tem uma secretaria especial separada para pesca. E essa é uma atitude que merece o nosso aplauso.
mas o ordenamento pesqueiro, o que se pode fazer na área de marinha, pela Constituição, é regido pelo governo federal. Ordenamento pesqueiro chama isso, é governo federal. Me parece que a gente tem muito poucas vozes falando sobre pesca e muito pouca gente da população informada sobre isso. Tu não acha? Deputada Bolinha, você falou na reunião uma coisa que ficou gravada para mim, a sua sinceridade para mim foi importante naquele momento e os pescadores até gostaram. Você falou assim, Joab, eu ajudo vocês, mas eu tenho outras bandeiras, eu tenho as mulheres, né? Eu defendo as mulheres e tal. Você falou outras bandeiras. É, nós não temos alguém direcionado para a pesca. Nós precisamos colocar alguém que seja direcionado para a pesca. Se nós não colocar alguém direcionado para a pesca, as mesas de discussões, quando chega no assunto de pesca, não tem ninguém, alguém vai tomar a decisão por nós. Infelizmente, é o que está acontecendo até hoje. Nós agradecemos a todos que ajudam nós, todos os políticos que têm ajudado a pesca, nós agradecemos. Só que tem outras demandas, cada um tem as suas demandas, suas bandeiras. E do setor, que conhece o setor e sabe como fazer e sabe como resolver esse problema, nós não temos ninguém, infelizmente não temos ninguém. É isso. E eu falei isso para ti, tu sabes, mais importante para mim do que um voto, Job, de verdade, assim, a construção que eu tenho pela frente, é assim, parar de ver a minha gente, o meu povo sofrer dessa maneira. Tu sabes que eu tenho bastante afinidade com essa pauta, conheço, mas quero te dizer que, novamente, eu não consigo mais ser apenas a política que vai defender só a pesca. Porque eu tenho, além das 39 semanas, eu tenho a cannabis medicinal, eu tenho a saúde, eu tenho a BR-101, e eu falo isso para vocês, pessoal, porque, de fato, há um grande desconhecimento sobre a pesca, né? Mas eu quero voltar a falar com você sobre esse assunto já já, logo depois do nosso comercial. E a gente está de volta no nosso Coragem para Dizer com 2 objetivos. Primeiro, dizer para o nosso pescador que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que ele não está sozinho. E a gente, eu e o Joab, a gente fez um pacto que não é eleitoral, é um pacto de coração e de alma. Do jeito que der, como a gente puder, nós vamos estar juntos pela causa. E eu tenho a obrigação moral de tomar o Joab pelas mãos e fazê-lo mais conhecido e mais visto, porque eu conheço o coração desse... acontece isso. Quando eu me arrepio, você já sabe, eu não sei por que isso acontece, mas eu sinto que esse menino é um escolhido, como Jesus escolheu dentre os seus apóstolos, os seus pescadores para caminhar com ele, uma das profissões mais antigas do Brasil, meu irmão. E se nasceu essa chama no coração dele, esse desejo de liderar a pesca, na minha opinião honesta, é porque tu vem sendo preparado para isso. Eu falava para vocês o seguinte, gente, eu sou uma defensora inconteste da pesca e conheço muitos desses problemas. Mas eu puxei um tema aqui com o Joab, porque é verdade, gente, 70% da produção da pesca nacional é de Santa Catarina. Nós não temos, de fato, representantes, nem aqui na LESC e nem em Brasília, nenhumzinho que possa viver. Qual é o meu problema? Eu me dedico à pesca? Me dedico. Mas, às vezes, é isso que o Joab disse. Tem uma reunião lá. Puxa, mas nesse dia a deputada já tem uma outra reunião que tinha sido marcada. Eu não consigo ir. Aí não vai ninguém. E a gente fica sem voz. Nós estamos falando de uma economia que gera quantos empregos em Santa Catarina, Joab? Entre artesanal e industrial? Diretamente deve estar perto dos 100 mil. 100 mil empregos diretos. E aí tu está considerando também o pessoal da comercialização do pescado e tudo mais. Indireto tem os caminhoneiros, tem quem fabrica caixa, tem quem fabrica embalagem, tem quem for supermercado. Daí tem até o restaurante, tem né? até o restaurante. Toda a nossa economia litorânea aqui, de turismo, o que o turista vem comer quando vem para a praia no verão? Ele come o quê? Isso. Peixe, camarão, lula, polvo, né? E, de fato, gente, nós temos, e além disso, as nossas indústrias, né? A Gomes da Costa, que está aqui. Maior do mundo. Maior do mundo.
produtora de sardinha. Já tivemos um enfrentamento recente aí com Brasília, porque zerou o imposto de importação de sardinha de outros países. Isso foi um drama. De um percentual pequeno, sim, mas compromete o preço da pesca, a produção pesqueira aqui no estado. O que eu quero dizer para vocês é que volta e meia a gente leva no lenho, mas é volta e meia. Todo dia tem uma briga a ser comprada pela pesca por uma questão diferente. O que o pessoal do ordenamento pesqueiro dizia alguns anos atrás? Nós não temos estudos que comprovem se esse peixe está entrando em extinção ou não, se esse peixe pode pescar ou não, se isso aqui pode ser desse jeito ou não. Aí o que acontece? O Sindip, que é o Sindicato da Indústria da Pesca, também com alguns grupos de estudo da Univale, começam a se aprofundar nisso aí, estudar estoque. A gente chama estoque, tá, pessoal? A quantidade de um tipo de peixe no mar. Vamos estudar o estoque da sardinha, o estoque da corvina. Quem que gosta de caldo de corvina aí, levanta a mão, eu adoro. Uma corvininha frita então, né, Joab? Que é bom demais. Bem, aí agora eles começaram a dizer, olha, nós achamos que a corvina vai se acabar e nós temos que estabelecer uma restrição. Queriam empurrar a corvina lá para 445. Aí o pessoal, não, então vamos estudar. Foi feito mais de ano de estudo com todo mundo na mesa. IBAMA, ICMBio, pescador industrial, pescador artesanal, Ministério da Pesca, todo mundo. Porque tudo na pesca é assim no Brasil, tem as comissões. Eu tenho tanto medo de coisas que é obrigado por lei ter muitas comissões, eu tenho muito medo dessas coisas. Que essa coisa de comissões, assim, nem tudo que vai para comissões resolve, né, pessoal? Ou mais do que não resolve do que resolve, na real. Bem, aí eu quero contar uma história para vocês. Quanto tempo de reunião foi para o plano de gestão da corvina? Foi inúmeras reuniões. Mais de ano, né? Foi inúmeras reuniões. Tu fosse reuniões. Quantas dessas aí? Eu fui convidado, porque a gente só pode ir como é convidado, né? Sim. E como temos grandes representantes do EMALI, como o meu irmão Ismael, o João. O João, que é muito sábio nessa área. O João é um menino que a gente tem que trazer para entrevistar uma hora ele junto, porque ele é muito inteligente, esse menino. E como eles são do EMALI, aí eles chamam mais o pessoal do EMALI, né? Eu tenho um conhecimento profundo em outra modalidade. De lei eu entendo de todas as modalidades, mas de conhecimento profundo é de outra modalidade. Então, ou seja, na questão da corvina, eu fui chamado em umas 2 ou 3 reuniões. Mas foram mais de 10. Eu também participei. Foram bastante. Eu participei também de umas 2 ou 3. Final da história ficou pronto um produto embalado, com todo mundo concordando, que se chama, gente, quando a gente vai organizar o tipo de pesca, né, daquele peixe. Plano de gestão. O que é o plano de gestão? O plano de gestão, ele diz ali, eu vou trocar em umas palavras mais simples para o pessoal que está em casa entender. É quando para a pesca, que a gente chama de defeso. O período que aqueles meses do ano, o camarão, que quem é de cidade litorânea sabe disso, tem meses do ano que pode pescar camarão, tem meses de ano que não pode. Eu vou dizer para vocês, eu não digo que todo pescador é santo, mas 99,9% do pescador que eu conheço não pesca no período de defeso. 99,9%. Por quê? Porque ele é muito, muito preservacionista. Ele sabe que se ele for pescar naquele período de desova, ele não vai ter no futuro. O pescador é o primeiro a brigar, se encrencar com alguém que vai pescar quando não pode. Esse ordenamento pesqueiro da corvina ficou pronto em março. Que dia de março já? Não lembro. Começo de março. Assim, meados de março ficou pronto. Nós estamos em outubro. Até hoje não vale o ordenamento da corvina. Sabe por quê? Porque não foi publicado. Então, mas olha só. Não precisava nem ter o plano. Eles já fizeram tanta área de reserva para proibir a pescar ali dentro, inclusive as apreensões foi uma área por causa da preservação. O plano, eles vão fazer defeso, vai estar incluído no plano, vai estar incluído o tamanho de rede, vai estar talvez incluído cotas. Nós já não estamos conseguindo sobreviver como está.
Os pescadores já não estão conseguindo sobreviver como está. Imagine se colocar cotas. Que eu não sei se, como o plano não foi publicado, não foi colocado ainda. A gente sabe lá como vai vir esse plano também. Só que o plano veio por quê? Porque no ano de 2019, 2018, até 2020, houve uma baixa na pesca da curvina. E nós sabemos que é assim que funciona na pesca. Tem anos, por causa do clima, que dá muito vento sul, ou dá muito vento norte. Até eu vou contar algo que acontece na natureza que o pescador usa. Você de casa vai saber. O João de Barro, quando ele faz a sua casa, ele sabe o vento que vai predominar naquele ano. Então ele faz a porta da casa virada ao contrário. Se você vê a porta da casa de João de Barro a porta virada para o sul, vai ser ano de muito vento norte. Se você vê a casa virada para o lado da terra, vai ser muito vento leste. Então, conforme a casa, o pescador sabe qual é o vento que vai dar. Um exemplo, se ele fazer a porta virada para o norte, vai ser vento sul. Vento sul é bom para pesca. Por quê? Porque traz o peixe das águas frias para dentro do Brasil. Então, teve uma época que diminuiu a pesca. Foi baixa. Pegaram esses dados dessa data e botaram como o estoque está muito baixo. Só que o estoque já foi avaliado novamente em 2022, 2023, já está no nível normal, sem precisar fazer plano, sem nada. Só que não querem levar em consideração. Aí o Sindip foi e provou, não, o estoque já foi avaliado, já estamos com dados suficientes, foi apenas determinada a época do ano que deu uma baixa, mas já está o estoque recuperado. Talvez seja isso que esteja travando, porque aí se eles publicar o plano e o nosso estudo comprovar, eles podem passar vergonha. Bem entendido é a palavra. Resumidamente, mesmo quando a gente chega numa conclusão de estudo, as coisas não avançam. Não avançam. Nós estamos quero voltar a 445. E assim, o pescador se cansa, né? Porque a gente faz audiência pública, reunião e tudo mais. E imagina, nós estamos há 21 anos, Joab. 21 anos pedindo a revisão de espécies que estão sobrando e que chegam nas redes e o pescador é obrigado a jogar fora porque não existe entendimento, não existe... Para mim, o que mais falta, na real, é... Porque eu não quero abrir mão da ciência. Eu sou preservacionista. Eu quero que a natureza seja protegida. E o que me dói, Joab, o que me dói profundamente é que a maioria dos meus amigos pescadores, mesmo, eles são homens amantes da natureza. Eles são a própria natureza, porque eles vivem dentro da água do mar. Eles dependem disso. Eles não querem acabar com a pesca, porque eles sabem que é o que eles amam fazer, é o talento deles. Eles são os primeiros a ter o cuidado. E tudo aquilo que eles aprendem ao longo da vida, com a experiência ali, mesmo... Antes a gente não tinha ciência, tudo bem, mas mesmo hoje, com a Univale nos respaldando, com outras universidades no Brasil que também fazem estudos na área pesqueira, e com os estudos do próprio Sindip, ninguém nos ouve, né? Isso não é de revoltar. Eu acho que a gente tem que mesmo construir um caminho de esperança, porque o pescador está muito cansado de ser também enganado ou esquecido. Tu não acha, meu irmão? Com certeza. Você falou aqui no início, para mim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É política. É ter um ministério batendo um político que tem poder de voto para o governo. E lá batendo na porta do ministério, isso tem que mudar. Isso nós temos 70% da pesca produzida aqui em Santa Catarina. Mas por que a gente não pode ocupar o espaço do Ministério da Pesca? A gente, que eu digo, não é o nosso partido. Se eu não for do partido do presidente, não precisa ser do meu partido. Mas tem que ser alguém que seja do setor catarinense, né? Ou pelo menos, deputada, pelo menos, para a gente não ser aqui bairrista, que seja alguém que entenda de pesca. Porque nós temos gente boa no Rio Grande. Ou que viva da pesca, né? Gente no Rio Grande, gente no Rio de Janeiro, São Paulo, no norte do país, gente que entenda do setor, que possa chegar e dizer, não, essa portaria aí está errada. Isso aqui não condiz com o setor. Só que você falou aqui uma coisa importante sobre a ciência. Todo estudo que a ciência tem é o pescador que dá. A ciência, ela entende da biologia do peixe,
Mas se não for complementado com o pescador, com os dados que o pescador captura de peixe, a ciência não consegue se fechar. E por que não fazer em conjunto com o pescador? Por que não fomentar que o pescador possa ganhar um prêmio, possa ganhar um brinde, possa fazer uma política pública para que o pescador possa trazer os dados mais corretamente? Por que que no mapa de bordo está lá embaixo, se botar informação errada é para cadeia? O que é informação errada? O que é informação errada? Quem é que diz o que é errado? Então o pescador, como ele... E 90% dos nossos pescadores são pessoas de pouco estudo, como eu, que acabei de fazer o supletivo agora, mas estudei até o 5º ano. Eu, quando via, eu fui mestre de barco 20 anos. Quando eu via lá embaixo que qualquer dados errados sofre pena civil, o que é errado? O que eu vou botar aqui? Se eu posso botar aqui, eu estou jogando cação fora, porque a lei manda eu jogar fora. Então, eu, por medo, eu não boto. Então, eu não pesquei cação. Então, ou seja, hoje não temos dados para que a ciência venha dizer, não, vocês podem pescar cação, porque o pescador tem medo de botar. Porque se ele botar que tal área veio uma quantidade boa de cação, ele tem tanto medo que eles vão achar que aquela área é criador de cação. Então, eles vão proibir aquela área. Então, ele não bota, porque se ele proibir a área, ele não pesca a curvina, ele não pesca outro peixe. Então, tem essa situação toda. Criou um preconceito contra a ciência por causa disso. E nós não somos contra a ciência, nós queremos fazer junto com a ciência. Mas é que não há mais confiança, na verdade, né? Não há mais confiança. Porque tudo que o pescador fala parece que não adianta de nada. Essa que é a verdade. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, porque como a gente fala de coragem, isso me interessa. Porque, poxa, tu tem 20 anos só como mestre de barco, porque pescador tu é desde que tu nasceu, né? Tu ia para a pesca com o teu pai, um pirralhinho de gente, né? Sim. E... como que foi, assim, em que momento que tu se deu conta que tu precisava parar, ficar em terra para falar sobre esse assunto? Sabe aquele chamado que junta com o momento necessário? Eu tenho um pouquinho de facilidade de falar, né? Então, precisou que eu precisava de alguém que falasse alguma coisa. Quando eu levantei a mão, que chamaram eu para falar, eu falei, e dali acendeu uma chama. Por quê? Porque eles vejam verdade no que eu falo. E quando vê verdade, automaticamente as portas se abrem, começam a te chamar novamente. Porque eles sabem que tu não estás ali para mentir, para tentar induzir ao erro. E nem para se virar famoso, porque não... para virar influencer, TikToker. Sabe a coisa que eu acho mais legal em ti? Eu acho que tem muito disso. Assim, ó. Eu olho nos teus olhos, quase que eu posso enxergar a tua alma, Joab, desde a primeira vez. Tu traz muita pureza para o tema, quando tu fala sobre a pesca. E, e tu consegue fazer isso, consegue brigar pelo pescador com muita educação, com muita... Tu briga, tu luta, mas com muito respeito. E é essa figura, tu representa o pescador como ele é, porque o pescador é um homem de muito respeito. Ele é o cara... agora mesmo, quando foi feita essa apreensão, os barcos estavam lá fora, mandaram eles virem, eles vieram todos. Porque um mestre de barco que passou mal... Imagina, gente, essa parte do depoimento do seu Ismael, assim, aí essa que acabou comigo mesmo. Eles estão vindo, eles foram notificados e foi mandado eles entrar, certo? O pescador, a grande maioria deles, eles nunca tiveram uma multa de trânsito. Aí, daqui a pouco, ele recebe um chamado, porque está pescando para ter um salário digno, para pagar as contas no mês, com os amigos dele, numa área que todos acordaram de estar. Tu tem que voltar. Aí, ele recebe esse chamado. Uma pessoa que tem problema cardíaco e depressão e tudo mais, que estava afastado, com problema, estava doente, por ansiedade, problema cardíaco, pressão alta e tudo mais. Ele diz, eu não tenho meu remédio, eu não vou aguentar. Eu quero parar em Porto Belo para pegar o meu remédio para mim seguir. Eu não tenho condições de levar o barco até lá, porque ele entra em pânico. Gente honesta, você sabe o que é gente honesta? Gente honesta é assim. E aí ele recebe um recado que eles viram lá por cima, né, pelo rastreador. Pelo rastreador, que ele estava desviando da rota para entrar para Porto Belo. Quase que deixaram esse homem preso. Ele só ia parar para pegar o remédio dele. Aí o mestre... Foi preso. O dono, foi preso, né?
Ele chegou a ser preso, mas depois foi solto em fiança. Mas esse mestre, o dono da embarcação, ele disse, querido, eu recebi um recado do advogado, tu não pode ir para lá, mas eu estou me sentindo mal. E ele mesmo assim obedeceu. Eu estou falando para vocês que estão em casa, porque eu acho que nós temos 2 desafios. E é por isso que nós temos que estar unidos. Tu, Joabe, tem que ser a voz da pesca. E eu, Joabe, tenho que ser a ponte para fazer a pesca chegar no ouvido de outros lugares, das pessoas que não sabem nada sobre a nossa vida. Porque a gente está falando de 100 mil catarinenses. Nós estamos falando de mais de 500 mil pessoas, se a gente botar as famílias no meio desse negócio aí. E nós estamos falando de todos os nossos amigos que estão nessa cadeia indireta que a gente nunca parou para contar direito como é essa economia. Porque o que vai ser de todos os restaurantes aqui do nosso litoral se a gente não tiver um peixe para pescar, a não ser o que vem importado de fora, que não é o mesmo gosto, não é o mesmo sabor. E eu quero, no lugar de terminar esse programa, a gente sempre tem pergunta das pessoas, né? Essa vez nós não vamos ter pergunta. Nós vamos terminar o programa de hoje com o depoimento do seu Ismael. Eu quero que vocês ouçam o que nos disse um desses homens que é proprietário de uma dessas embarcações que foram apreendidas. E eu quero aqui, com muito respeito, assim, ó, não posso deixar de falar isso no final. Não, o nosso problema não é com a Polícia Federal e nem com o IBAMA, não é. Eles dão cumprimento àquilo que mandam. O que a gente precisa mudar é o ordenamento pesqueiro, até quem fale pela pesca. A gente vai deixar como depoimento final aí a fala do seu Ismael, e eu vou fazer um pedido para você que está me ouvindo em casa. Faça você o seu juízo de valor. Quem você acha que está errado? São os pescadores catarinenses, o seu Ismael, ou a falta de regulamentação federal para organizar uma economia que é tão importante para todos nós? Bom, capitania, não sei mais do que lá, rodeado de gente. Quem é que não vai ficar nervoso? Qualquer um de vocês ficava, ainda mais no cara já toma remédio controlado. Aí, ele sabe, mas cadê a receita? Sabe assim, tem, vou lá na farmácia, pego, e uma receita já fica por lá mesmo. Aí só vou lá no posto, pego, aí acho que não aceitaram, não sei, depois aí a advogada ligou para mim, eu fui na casa dele, peguei de manhã cedo, né, porque eles iam fazer operação de manhã, fui na casa dele, peguei o laudo médico dele, que já tinha 2 meses antes, ele estava na perícia, estava afastado, aí faz 2 meses que ele voltou, tem o laudo médico e tudo, aí levaram e prenderam ela lá naquele no meio do bandido. Isso aí não é justo, como prender o pescador. E a gente está de volta no Coragem para dizer, eu e meu amigo Joabe, meu parceiro, meu irmão, o depoimento do seu Ismael já fala por si, né? Mas eu quero trazer também um outro drama que tem preocupado os nossos pescadores. Parque do Albardão. O que a gente pode fazer para não, na tua opinião, na tua visão, para que o pescador não entre em colapso mais uma vez com um novo problema no seu futuro próximo? O ICMBio já fez todo o projeto, o projeto já é antigo, e quer fazer uma proibição na divisa entre Uruguai e Rio Grande do Sul, que dá 60 milhas, aproximadamente 120 quilômetros, de uma parte do Rio Grande até chegar na divisa com o Uruguai. Ou seja, a divisa do Brasil vai mudar para a pesca. Não vai ser mais na divisa com o Uruguai, onde é delimitado até hoje. Vai ser para dentro do Brasil. Mais de 1 milhão de hectares do mar será proibido. E pasme, por que eles querem fazer isso? Porque na areia do Albardão, lá na praia, tem conchinhas e lá tem pássaros que precisam ser preservados. Esse é o argumento, está publicado o porquê. E eles
Botaram também que tem espécies ameaçadas ali. Espécies ameaçadas tem no Brasil todo. E nós somos obrigados a jogar fora, como já falamos aqui. Não tem como evitar a captura, a espécie cai na rede, cai no anzol, tem que jogar fora vivo ou morto. Isso é no Brasil inteiro, então tem que fechar o mar do Brasil. E uma outra coisa, o Uruguai não vai ceder 1 metro de água. E quem vai proteger as águas do Brasil? Se nós vamos entrar 120 quilômetros para dentro do Brasil, quem é que vai proteger as águas do Brasil? A fronteira do Brasil? Nós não temos nenhuma guarda que percorre aquela área. A Marinha do Brasil não vai conseguir percorrer 8.500 quilômetros de costa que o Brasil tem. Quem vai proteger aquela área? A quem está beneficiando aquela área? Eu quero acreditar que é para o meio ambiente. Vamos acreditar que é para o meio ambiente. Por que tirar os barcos totalmente dali? Se no próprio depoimento deles eles falaram que nós pescamos 12% da nossa captura. Se é 12% é insignificante, né? Para que tirar os barcos? É 12%. E é sustentável, quero dizer para vocês, as espécies que são recolhidas nesses 12%, o que é retirado delas é absolutamente sustentável e não tem nenhuma delas ameaçada. O que é estranho é que na fronteira com o Uruguai, para a pesca uruguaia, para o barco, se o pescador sair aqui do Brasil, for lá comprar um barco no Uruguai, licenciar lá no Uruguai, ele vai continuar pescando. Não vai poder pescar no Brasil. Né? A área da divisa com o Brasil e o Uruguai está livre para eles pescar, para o Uruguai pescar. Porém, a nossa vai entrar para dentro de 120 quilômetros. É isso. Ou seja, quem vai proteger nossas águas? Quem protege as nossas águas são os nossos barcos pescando ali, preenchendo o nosso espaço, cuidando do nosso espaço. Se entrar um barco de um outro país ali que não pode entrar, nós avisamos a Marinha do Brasil vai com o avião, vai com o helicóptero, vai com a corveta e apreende qualquer barco que entrar. Assim também eles fazem com nós. Se a gente entrar lá dentro, os barcos deles denunciam a gente de entrar lá dentro. Tirando nós 120 km para dentro, é mar para eles. Ninguém vai proteger eles. Vocês estão entendendo como é muito simples quando a gente traz essa informação. E assim, eu tenho insistido nisso. Sabe que eu não tenho tido mais paz ultimamente. Paz eu tenho, porque eu rezo todos os dias e muito, eu tenho muita fé. Mas eu digo tranquilidade. Eu diuturnamente me vêm os pescadores na cabeça. Cada vez que eu tenho uma conversa com um grupo de pescadores, agora, por exemplo, quando foi estabelecida a cota para a pesca artesanal da tainha, principalmente nas praias onde a pesca é mais que artesanal, é cultural, é a pesca da canoa de um pau só. O pescador, gente, ele tem que esperar o peixe entrar na Bahia. E às vezes é as praias de Floripa, às vezes é as praias aqui, às vezes é Penha, Pissarras que começa primeiro, às vezes é Barra do Sul, às vezes é Bombinhas, Porto Belo. Depende de maré, temperatura. Tem uma série de fatores que põem o peixe à disposição para ele ser colhido. E essas questões todas aqui, pelo menos no que concerne a Santa Catarina, vêm sendo ignoradas. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o nosso pescador catarinense, vocês vão ver outros depoimentos em outros podcasts que eu e o Joab vamos fazer juntos, ele não aguenta mais. Esse podcast tem alguns objetivos, partindo desse princípio aqui, ó. Não é porque saiu uma matéria num jornal famoso dizendo que o nosso pescador é criminoso que eu vou ficar quieta porque eu tenho medo de alguém. Eu te chamei para fazer essa discussão comigo, Joab, porque se eu e tu não falarmos sobre esse assunto, ninguém vai falar. E me dói pensar que um outro catarinense que trabalha, por exemplo, em Blumenau, na área têxtil, e venha de vez em quando para Bombinhas, ou para Porto Belo, ou para Penha, para Pissarras, para Itapema, ache que nós aqui, os pescadores daqui, são um bando de quadrilheiro bandido que estão pescando irregular. Não é justo que o catarinense comece a se enxergar ou ver o nosso pescador como nós não somos. E eu vou dizer para ti que esses dias eu fiquei uma noite inteira sem dormir pensando nisso. Eu disse, quer saber, eu vou ligar para esse menino e nós vamos começar a falar para as pessoas. A gente tem que defender o nosso pescador, mas o catarinense tem que defender o catarinense. Como a gente tem que defender o nosso homem, homem, mulher, as famílias que dependem da madeira, por exemplo, e por conta do tarifaço, aqueles que fazem a exportação de portas, por exemplo,
que é um dos itens que não foi retirado, hoje tem demitido funcionários e tudo mais, aqueles que beneficiam alguns tipos de madeira, porque a gente ainda não encontrou uma solução para isso, embora o Estado tenha aportado recursos para salvar essas empresas. Mas desse assunto mais gente fala, entende? Eu quero muito que as pessoas também conheçam um pouco o que é a pesca catarinense, que elas tenham esse número. 70% da produção pesqueira nacional é Santa Catarina. 100 mil empregos diretos, a nossa economia turística, a nossa cultura, a nossa história, que isso fique na mente de vocês. Joabe, tu como pai, que futuro tu espera para os teus filhos? Tu gostaria que os teus filhos hoje fossem pescadores? Eu gostaria, né? Mas eles não querem. Mas eu tenho 2 filhos homens e nenhum dos 2 quer ir para a pesca. E não querem muito porque vem esse sofrimento. Tu não acha que há uma assim, de certa forma, poxa, eu estou vendo desde pequenininho o meu pai sofrer e fazer manifestação e se sentir muitas vezes criminalizado pela profissão que ele escolheu, como é que eu vou para isso? Tem 2 coisas. Tu vê o teu pai sendo abordado com uma metralhadora, tu sabendo que o teu pai não é criminoso, mas a lei diz que se ele tiver um problema no documento dele, ele se torna criminoso, porque a pesca está na lei de crimes ambientais. Se ele tiver um documento errado, ele é criminoso. Por ele estar errado, o fiscal vem com arma para cima dele porque ele é fora da lei. E o teu filho vê tu sofrer aquilo ali, como eu já fui abordado com metralhadora, ele foi abordado coisas desnecessárias, que a gente não oferece perigo, não tem histórico de perigo, os pescadores não oferecem perigo nenhum, é desproporcional o jeito que eles nos abordam. Inclusive, essa apreensão foi algo até diferente, que foi, não teve Essa foi respeitosa, né? Foi respeitosa. A gente até fez um vídeo agradecendo, não entrei no mérito, mas agradeci a fiscalização, foi respeitosa e a gente espera isso deles. Mas imagina um filho vendo o pai sofrer daquele jeito. Ou ele se revolta e fica contra as autoridades, ou ele diz, não, esse caminho eu não quero, eu vou para outra profissão. E aí fica definhando cada vez mais, e não é uma família, são várias famílias. Se nós não incentivar o pescador, não incentivar a pesca, não dar valor ao pescador, logo nós estamos comendo peixe artificial. Aí vai ser só salmão mesmo, pessoal, que não é pescado no Brasil, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por ter começado essa conversa, que é a primeira de muitas. Nós nos comprometemos aquele dia no Sindip em fazer uma audiência pública para discutir esses temas, e a gente vai contar com os nossos amigos aí, as nossas mentes brilhantes da comunicação, para a gente embalar esse produto melhor e, dentro dessa aliança que a gente está se propondo a fazer, trabalhar dessa maneira. Tu trazendo os nossos pescadores pelos teus braços e eu, naquilo que eu puder, com muita humildade, né, contribuir, abrindo pontes para que todos e todas saibam que cada um dos 8 milhões de catarinenses tem no pescador um irmão e a gente precisa também lutar por eles. É isso? É isso aí. Tua palavra de despedida. Deputada Paulinha, primeiramente, muito obrigado, né? Coragem para dizer, eu tenho. Força para fazer, eu também tenho e você também tem. Então, muito obrigado por esse momento. Como já falei, em nome dos pescadores, eu agradeço esse momento. É muito importante levar a voz do pescador. Eu nasci na pesca, meu pai pescador, meu avô pescador. Dos meus 15 anos, entrei na pesca embarcada, antes era pesca artesanal, depois entrei na pesca embarcada. Aos meus 28 anos, fazendo 29, me tornei sócio de um barco. Então, a minha história é da pesca. E hoje tenho um barco que também vive da pesca. Vivo da pesca, minha família se sustenta da pesca, não tem uma outra renda. Então, falar um pouquinho do que o pescador sente, da nossa vida, isso aqui é motivo de muita gratidão pelo setor. Por isso a gente agradece por esse podcast. Muito obrigado. Obrigado meu irmão. Então é isso. Quero pedir para você que está nos ouvindo, comenta aí a sua opinião. Quero saber de você. Você acha quem tem razão nessa história toda, né? E aí, gente, de forma muito respeitosa, mais uma vez,
deixar aqui o nosso agradecimento ao gesto da Polícia Federal, ao IBAMA, que a abordagem foi muito respeitosa com os nossos pescadores, e é isso, eles estão lá cumprindo o que determinaram a eles. Mas no fim do dia, quem vocês acham que tem razão? É o nosso pescador ou é esse ordenamento pesqueiro ridículo que não nos serve, que precisa ser revisto, né? Nosso pedido é que você compartilhe esse conteúdo aí pelo YouTube, mande para um amigo, para uma amiga, porque a pesca é um valor catarinense, como é Oktober, como é, digo porque agora a gente entra nas festas de outubro, né? Como é a Fenarreco, como é a marejada em Itajaí, enfim, como é a nossa cultura do agronegócio, que a gente tem tanto orgulho de ser produtor, os maiores produtores de tantas economias, suínos, mel, a gente tem tanta coisa que produz nesse estado, a indústria têxtil, o setor de tecnologia, a pesca também é um dos nossos valores, ela precisa ser abraçada por todos nós. Te desejo todo sucesso, sorte, vou seguir caminhando ao teu lado e que Deus permita que tu esteja no lugar certo para lutar e brigar por todos nós, porque é isso. A gente tem coragem para dizer e força para fazer. Não é isso, irmão? Obrigado. Beijo, gente. Até mais.